Tá bem, vamos continuar. Então, assim, já vimos propriedades emergentes, já vimos relação de indivíduo e população. Agora, só falar um pouquinho de ecologia de populações. Veja que interessante. Ela estuda se populações é o conjunto de indivíduos que habitam o mesmo lugar ao mesmo tempo. A ecologia de populações estuda a abundância e a distribuição dos organismos e os fatores que os afetam. E esses fatores podem ser ambientais, interações intraespecíficas e interações interespecíficas. Intraespecíficas e interespecíficas. Como assim? O nosso foco é entender como que os fatores e as nossas condições, tá aqui, comida, temperatura, nosso ambiente, nossa salinidade, disponibilidade de espaço, afetam os organismos de um determinado grupo, de uma determinada espécie. Como é que as interações intraespecíficas, por exemplo, quem é que vai se dar melhor? Você tem machos e fêmeas, e você tem machos dominantes e machos subalternos, que não conseguem procriar, por exemplo. Quem é que come primeiro dentro de uma população? Vocês vivem isso na relação dentro das repúblicas. Aquelas pessoas que ocupam mais espaço ou menos espaço, isso é uma relação intraespecífica. Aquelas que levam 3 horas no banheiro e aquelas que levam 15 minutos. Aquelas que não querem saber se a comida que está na geladeira ou no armário de quem que é, vai lá e come. Aquela que come 5 pedaços de pizza e deixa meio para você. Tudo isso são relações intraespecíficas. Vocês lutam até ou competem até por nota. Então veja, tudo isso se transforma em interações intraespecíficas. E relações interespecíficas. Quando você está... Nós vamos discutir isso em 2 ou 3 aulas. A gente vai discutir sobre competição, predação, relações positivas, harmônicas, aonde 2 espécies diferentes ou mais trabalham pelo sucesso de cada uma. Então, isso determina a abundância e quem pode ocorrer em um determinado lugar. Por que essa parte da distribuição? Bom, se você tem uma relação interespecífica muito forte, você tem um predador ou você tem um competidor muito forte, pode ser que ele, apesar de existir condições ambientais e abióticas para você, você simplesmente não consiga viver num determinado lugar porque você tem condições ambientais, mas você tem um predador muito forte. E você vai preferir viver num lugar que você não gosta tanto, mas que você não vai ser predado ou que você vai conseguir buscar recurso. Por isso que você tem essa distribuição diferenciada. Tá bom? Bom, rapidamente eu quero discutir um pouco sobre dificuldades na definição de uma população. A primeira dificuldade já é aquela que eu comentei antes, da própria definição do que é uma população. Se você tem dentro do lago, aquela história do nosso invertebrado dentro do lago, é uma população ou não é? Nós não sabemos de uma forma geral. Hoje em dia, as análises de genética nos ajudam muito mais a entender como é que isso funciona, quem é parente de quem, ou se são 2 populações em separado. Mas, até pouco tempo atrás, a definição de população era praticamente tomada a decisão pelo pesquisador. Ponto. Todos os trabalhos que eu fiz até hoje na minha vida, eu defini qual era a minha área de estudo e chamava aquilo de população, porque a gente não tinha como saber. A outra é a questão de indivíduos modulares. Aqui, na verdade, nós temos indivíduos modulares e indivíduos unitários.
Os indivíduos unitários somos nós, por exemplo, seres humanos, é o cachorro, é o gato. Os vertebrados são indivíduos unitários. Né? Quando nós somos concebidos, já se espera que nós tenhamos uma determinada estrutura. A gente conta, aquele cachorro é um cachorro, um indivíduo da espécie cachorro. E assim por diante. Agora, indivíduos modulares, e nós estamos cercados por eles e nós não percebemos, são muito diferentes. Como é que você conta grama, por exemplo? Ele é modular. Pode ser que o gramado que você tem em casa seja apenas um indivíduo, mas ele tem quilômetros ou centenas de metros de área coberta por um único indivíduo, que pode até ser separado em partes diferentes. Você tem um indivíduo que arrebentou a haste e você simplesmente criou, parece que é um outro indivíduo, mas faz parte geneticamente do primeiro. Eu estou aqui gravando a aula para vocês e lá no fundo da minha casa eu tenho um monte de cactos. E esses cactos muitas vezes quebram. Eu pego e planto uma parte desses cactos e eles brotam e geram, teoricamente, um outro indivíduo, mas com exatamente a mesma bagagem genética do primeiro. Olha que louco. E indivíduos modulares são isso, então. São organismos onde você não consegue prever antecipadamente a sua estrutura final. Árvores são indivíduos modulares. Por praticidade, quando a gente vai estudar árvores, de uma forma geral, você trabalha como se ela fosse indivíduos, porque você consegue contar o caule. Mas veja, quando você planta uma árvore, você não tem exatamente a ideia, a menos de que ela seja altamente modificada geneticamente, mas você não sabe se ela vai ter 10, 20 ou 50 galhos. Você não sabe qual vai ser a produção dela de uma forma geral. Eu plantei meus cactos ali atrás e quando eu planto eu não faço a menor ideia se ele vai ter duas hastes, se ele vai ter uma haste central e um monte de bifurcação e assim por diante. E veja, estudar indivíduos unitários é relativamente simples. Você vai lá e conta quantos cachorros tem. Eu contava quantas tartarugas tinham, então eu consigo enxergar a unidade. E no caso de organismos modulares, por exemplo, esses corais são indivíduos modulares. Como é que você conta isso daqui? Não tem como. Então você cria normalmente a gente usa outras duas técnicas. Uma delas é o que a gente utiliza biomassa, só que essa é uma técnica destrutiva. Você imagina o seguinte, você quer comparar quantidades de gramíneas ou a população de gramíneas dentro de uma área de campo rupestre, um tipo de campo típico aqui da nossa região. Você vai lá com quadrantes, com amostradores, por exemplo, um quadrado de madeira de 0,5 metro por 0,5 metro, joga aleatoriamente no campo, coleta tudo que está dentro dele, simplesmente um aro. Quando ele cai no chão, você tira tudo que está dentro dele, você corta fora e traz para o laboratório, pesa, ou normalmente você faz uma coisa antes, você seca, só para perder água e comparar apenas o que você tem de biomassa de verdade. Tá? A gente chama isso de peso seco. Você compara isso, só que obviamente você matou aquele animal. Essa é uma forma. A outra forma é o percentual de cobertura. Você pode usar esse mesmo quadrante para ter várias fotos
ou simplesmente observação. Eu já fiz um trabalho uma vez que a gente colocava e dizia, 30% da cobertura é de tal espécie, 50% é de tal espécie, 20% é de área exposta. Você pode fazer isso. O melhor é quando você pode levar isso para o laboratório. Hoje em dia com as fotos fica muito simples e você faz o seu percentual de cobertura. São as duas formas de estudar organismos modulares para entender aquela questão de ecologia de populações. Abundância, variação da abundância e da sua distribuição. Tá bom? Parâmetros populacionais. Isso aqui é super importante. A gente precisa definir. Parâmetros populacionais são parâmetros que definem justamente essa variação na abundância de indivíduos. Por exemplo, nós temos os parâmetros populacionais primários. São eles. De novo, nós vamos discutir cada um deles agora na sequência. Natalidade, mortalidade, emigração e imigração. Como é que isso funciona? Pensa o seguinte. O número de... Vamos imaginar que hoje você tenha 10 indivíduos nessa população. Hoje. E você sabe qual é normalmente a taxa de natalidade, qual é a taxa de mortalidade, quantos vão para outra população e quantos chegam de outra população. É o que esses 4 parâmetros estão nos ensinando ou estão nos mostrando. Então, se eu conheço no tempo zero, o tempo de hoje, e eu quero prever quantos indivíduos eu vou poder ter daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, a equação primária da ecologia de populações utiliza esses 4 parâmetros. Quanto que eu tenho hoje? Vamos imaginar, eu tenho 10. Eu sei que a cada ano nasce 2, morre 1, 2 vão para fora e chegam 2. Se você faz isso, você pode avaliar a cada ano ou a cada 10 anos qual é a probabilidade não, o número estimado de animais que você terá no futuro. Tá certo? Eu vou anotar aqui também para mostrar a equação funcionando. Eu vou fazer um videozinho depois rápido para vocês da equação de ecologia de populações. Eu vou fazer isso no Excel para que vocês possam entender. Tá bem? Nós temos os secundários. Os secundários, nós temos aqui estrutura etária. Então, vejam só, se você tem uma população só de jovens, você não vai ter reprodução. Então, vamos imaginar que 10 jovens saíram de uma população, criaram uma outra, mas eles só vão começar a reproduzir quando alguns atingirem a maturidade sexual. Então isso é importante. A estrutura etária. Por que alguns países nórdicos, o Japão e outros lugares, estão buscando pessoas de outros países para viver lá? Porque eles têm uma pirâmide etária muito diferente. Eles têm mais velhos do que jovens. Os jovens estão cada vez mais reproduzindo menos. E com isso, a população está ficando uma população de velhos e pouco produtiva. E a razão sexual. Muitas vezes não adianta você... eu vou pegar um macho e uma fêmea de uma determinada espécie e vou soltar num lugar e ele vai gerar uma nova população. Por exemplo, capivaras, você tem machos que possuem um harém de até 30 fêmeas. Você tem espécies onde você tem uma fêmea que possui vários machos cortejando ela. Nos vídeos que eu estou deixando para vocês, nesse da nossa terra, tem alguns casos, principalmente nas florestas, de aves onde elas são cortejadas por vários machos. Isso é importante para entender. Qual é a razão sexual? Quantas fêmeas existem para cada macho? Tá bem?